Se a gente pegar o Sepultura pra ver hoje como Sepultura é muito fácil a gente falar que essa banda fez um trabalho incrível e é merecido toda a coroa que ela tem no metal pelo trabalho que ela fez até aqui, né? Mas você já parou pra pensar como é que o Sepultura saiu disso? E foi parar nisso? Pois é, a gente que é muito fã de Sepultura, que gosta da história da banda, entende o que é o trabalho dos caras, consegue entender que a banda conseguiu sair de uma coisa e chegar até outra. Mas uma coisa que a gente não conversa muito é sobre como o Sepultura chegou até essa transformação e foi consagrado aí no mundo inteiro, né? Pra quem é bem fã, você consegue ver todas as nuances em entrelinhas e consegue entender direitinho como é que ela chegou até ali. Mas é legal a gente detalhar isso ano após ano. E é exatamente o que a gente vai fazer aqui agora. Como foi que o Sepultura chegou até a fórmula do Roots? Saudações a todos, sejam todos muito bem-vindos. Se você não conhece meu canal, já vai se inscrevendo aqui para dar aquela moral. Valeu? Como é que é a batalha para chegar até o terceiro disco fazendo um heavy metal que é o tipo do ritmo que muita gente critica muito? Como é que é isso? É difícil, né? Tem que ter bastante perseverança, no caso da gente, né? Porque nos Estados Unidos não, nem na Europa, mas no Brasil, heavy metal é degeneralizado, pouca gente gosta, né? Quem acompanha o Sepultura desde o começo sabe que o Sepultura começou com um som sujo, agressivo e muito rápido. Porque, obviamente, né, o que aquela molecada tinha de referência na época era que os discos chegavam na mão. Então era fácil de imaginar que quando desses 4 moleques montassem uma banda, o som ia se parecer com aquilo que eles conheciam. Em uma viagem para São Paulo, eles conheceram várias outras bandas em uma loja de fitas, a Woodstock Disco, e ouviram Venom pela primeira vez. A partir daí começaram a ouvir Hellhammer, Celtic Frost, Creator, Sodom, Megadeth, Exodus e Exciter, e com influência de bandas nacionais como Stress, Sagrado Inferno e Dorsal Atlântica. Esse direcionamento seria a base do som do Sepultura, que foi a maior fonte de onde tiraram inspiração para aqueles 2 primeiros álbuns, o Morbid Visions e o Bestial Devastation. Mas como a gente bem sabe, aquele som sujo, agressivo e muito rápido ia tomar uma outra forma logo depois que o guitarrista Jairo Guedes saiu da banda e deu espaço para o guitarrista Andreas Kisser. Depois da entrada do Andreas, a banda começou a ficar um pouco mais técnica, tocando um thrash metal que era mais inspirado em bandas como Metallica e Anthrax, por exemplo. E com isso veio o álbum Esquizofrenia. Esse álbum já mostrou uma definição de estilo bem diferente. Ele era bem mais orientado no thrash metal, mas ao mesmo tempo mantinha os elementos de death metal do Morbid Visions. Notou-se uma nítida melhora na produção e na performance da banda, que ficou mais técnica e mais cadenciada, com uma pegada mais inspirada em bandas como Metallica e Anthrax, o que ajudou os Esquizofrenia a se tornar uma sensação de crítica por toda a Europa e a América do Norte, onde o disco passou a ser muito requisitado para importação. De tempos em tempos a banda percebia que essa não era necessariamente uma mudança, mas uma adaptação que permitiria a banda crescer e evoluir cada vez mais. Disco após disco a banda foi percebendo que desacelerar um pouco traria mais possibilidades para eles. How old are you? 15? 16? 6. Okay. 5. Okay. 5. Lançado em 1989, o disco Beneath the Remains foi gravado em 9 dias e produzido pelo americano Scott Burns. Mesmo sem muito orçamento, esse foi mais um avanço na evolução do som da banda, que apresentava um som bem mais limpo que os anteriores, com aperfeiçoamento na técnica da banda e bons solos de guitarra. Esse foi o álbum que provou que o Sepultura podia gerar vendas milionárias e até hoje vendeu mais de 800 mil cópias mundo afora. O disco acabou sendo comparado com Raining Blood do Slayer, sendo considerado pela revista Terrorizer como um dos 20 melhores álbuns de thrash metal de todos os tempos, figurando em sua lista dos 40 melhores discos de death metal. Nesse ponto aqui, se a gente comparar, por exemplo, Troops of Doom com Inner Self, já dá pra notar um abismo de diferença entre uma coisa e outra. Se uma pessoa quisesse dizer que eram 2 bandas diferentes, era fácil de falar que era. Em janeiro de 91, quando o Sepultura tocou no Rock in Rio 2 para mais de 100 mil pessoas, a banda já tinha alcançado status mundial. Quando lançaram nesse mesmo ano o álbum Arise, o Sepultura se tornou uma das bandas de thrash metal mais elogiadas pela crítica especializada. Esse disco é ainda mais limpo e ainda mais cadenciado. O
Max na época falou que a música também estava mudando. Ele disse o seguinte: eu escrevia riffs mais ritmados e estava cada vez mais entrosado com o Igor. Fazia parte do amadurecimento. Eu senti que não precisávamos tocar a 100 mil km por hora o tempo todo e que o ritmo tinha sua importância. O Arise foi de fato onde o Sepultura moderno nasceu. O Beneath the Remains é excelente, mas ele ainda mostrava a banda tentando formar o seu som e se encontrar. Mas foi no Arise que esse som ganhou foco. E aí os caras descobriram o que eles realmente queriam fazer. Max Cavalera tinha melhorado bastante a sua técnica vocal. Em Beneath the Remains ele tentava encaixar o máximo de palavras possíveis em cada verso, mas em Arise as letras eram mais minimalistas, o que permitia que cantasse de modo mais rítmico e com a pronúncia mais clara. O salto na clareza da voz foi monumental. Com esse salto, o Sepultura cravou de vez seu nome no mundo como uma das bandas gigantes do cenário pesado e também como uma das maiores promessas do metal internacional, e foi justamente esse salto que fez a banda decidir que iria experimentar mais do que nunca. Foi então que em 92 Silino decidiu dar uma ideia muito louca pro Max: que tal gravar um disco dentro de um castelo na Europa? Foi aí que veio a gravação do disco KUZD. KUZD era mais político do que o material anterior. Ele falava sobre a guerra de classes e sobre problemas que poderiam ser considerados relevantes em muitos países. Pela primeira vez na carreira do Sepultura, a bateria apresentava toques tribais. Tinha um pouco mais a ver com a celebração da identidade, pois era uma época na música em que muitos brasileiros estavam vendo a si mesmos como realmente eram. Estavam escavando as suas raízes e descobrindo uma nova sonoridade própria. As faixas aqui estão ainda mais lentas, mas não porque a banda decidiu que não queria mais tocar thrash metal ou não queria mais fazer um som pesado, mas simplesmente porque a banda estava caminhando para aquilo, ele sentiu que era a hora de fazer o som daquela forma. E isso fazia parte do amadurecimento deles como compositores. O Sepultura optou por um lado musical nunca antes explorado, misturando seu som brutal com elementos de música popular, e com isso definiram a linha musical da vanguarda que se tornou uma marca registrada. Além da própria Refuse Resist e da Territory, que escancararam a vontade da banda em buscar suas raízes brasileiras, os caras adicionaram no repertório a faixa Caiovas. Max teve essa ideia quando um amigo mostrou para ele alguns artigos e fotografias sobre a tribo Kaiowá, que preferiu cometer suicídio em massa em vez de permitir que o governo tomasse as suas terras. A tribo inteira morreu. Ele disse a Andrés que deveriam gravar uma faixa instrumental em homenagem a eles. Igor criou uma levada de bateria usando ritmos brasileiros, Andrés e Max tocaram violões e Paulo um baixo acústico. KUZD, como você bem sabe, foi um sucesso enorme de crítica, vendendo mais de 1 milhão de cópias pelo mundo afora. Foi também o momento onde a banda alcançou um patamar que eles jamais tinham alcançado antes. O êxito comercial e crítico rendeu vários elogios ao LP, com o AllMusic dando ao álbum uma nota 4.5 de 5 estrelas, considerando que KUZD figura entre os maiores álbuns de heavy metal de todos os tempos. Ficou escancarado de forma irônica que a banda estava no caminho certo, voltando para suas raízes brasileiras. E foi nesse primeiro contato com Caiovas que o Max ficou se perguntando se existia uma possibilidade de aprofundar ainda mais aquele contato com indígenas. Ele sabia que existia um grande potencial e uma riqueza enorme naquela história. Foi aí que chegamos ao álbum Roots. O conceito por trás de Roots veio de um filme chamado At Play in the Fields of the Lord, que fala de um casal de missionários que viaja até a Amazônia para catequizar uma tribo indígena. Max assistiu esse filme e alguns bons goles de vinho depois, assistindo, ele teve a ideia de serem a primeira banda a gravar com índios. A galera da Roadrunner na época perguntou o que tem a ver um bando de índio pelado na selva com uma banda de heavy metal, e a resposta do Max foi a mais enfática possível: você vai ver. Como a gente bem sabe, o disco mostrou um lado mais experimental do Sepultura, com a participação de Carlinhos Brown na faixa Rata Marrata e presença ao longo do disco de percussão, berimbau e várias batidas tribais. O disco contém ainda 2 faixas gravadas conjuntamente com os índios Chavantes, Jasco e Itzari, no Mato Grosso. A música Itzari foi gravada na aldeia Pimentel Barbosa no ano de 1995, às margens do Rio das Mortes, no estado de Mato Grosso. O que leva a gente ao ponto principal da nossa conversa aqui, a faixa Roots. O Sepultura começou a elaborar um novo material pro disco, e nesse meio tempo o disco ia tomando uma forma própria, com a mescla de tribais e um metal mais moderno que estava surgindo naquela época. O início foi complicado, com baixo e bateria tocando loops e guitarras fazendo ruídos e distorções. Eles queriam continuar crescendo de um jeito que quando o riff principal surgisse, fosse bastante pesado e barulhento. Tinha um certo toque tribal que o Max tinha falado e era bastante empolgante. Dava pra sentir que tinha algo novo no ar. Sepultura também começou a experimentar novos tipos de afinação. Foi a primeira vez que usaram a afinação em si. E aqui tem uma coisa bem interessante pra gente dizer. Muita gente diz que o álbum Roots, principalmente, foi o álbum que abriu portas pro New Metal, que por isso o Sepultura seria o criador do estilo New Metal, ou New Metal, como você preferir. Mas uma coisa a gente precisa deixar bem claro aqui. Nessa época aqui, as bandas que viriam explodir nos anos 2000, com a cena New Metal, né, aquela grande cena que marcou aquela geração, muitas delas já tinham começado seus trabalhos, como o próprio Korn, por exemplo. Então é bem provável
que Max e companhia já estavam bebendo dessa fonte. A diferença é que o Sepultura já era uma banda consagrada, já era bem conhecida e rodando o mundo inteiro. E com isso, quando eles beberam daquela fonte e adaptaram da forma deles o que eles estavam ouvindo do New Metal, que ainda era desconhecido, eles provavelmente catapultaram o New Metal pro mundo afora, fazendo com que essas outras bandas fossem atrativas comercialmente pro mercado. Então, ao invés de dizer que o Sepultura é o pai do New Metal, é mais fácil a gente dizer que o Sepultura divulgou o New Metal pro mundo. Talvez isso seja mais justo. Voltando à afinação, o Andreas Kisser não queria um som tão grave, mas aí o Max conseguiu convencer ele, argumentando que o som se tornaria ainda mais pesado, e que até o Black Sabbath tinha feito aquilo. Quando ele tocou a demo que tinha feito pra Roots, o Andreas entendeu na hora o recado e se amarrou. Então passaram a baixar a afinação. A banda estava experimentando muito com o ritmo, porque eles sabiam que se precisasse voltar pro thrash metal, era só voltar lá e gravar as músicas mais rápidas como eles sempre fizeram. Mas a grande questão é, o que ainda dava pra fazer? O quão pesado o Sepultura podia chegar cadenciando aquele som e abaixando ainda mais a afinação. O Max dizia que Roots faria a terra tremer. Ele falava que fechava os olhos e conseguia ver 100 mil pessoas pulando ouvindo aquela música. Essa foi a sensação desde os primeiros riffs. Ele sabia que seria uma grande faixa para tocar em festivais, porque continha uma alta dose de energia. Roots era uma faixa de abertura bastante diferente em relação aos álbuns anteriores, principalmente pelo andamento. Ela tem um loop hipnótico, com riffs se repetindo o tempo todo, e uma levada de bateria contagiante criada por Igor. Ele usou uma caixa do tipo Piccolo, que mudou completamente a faixa e tornou ela grandiosa. O Sepultura sabia que tinha nas mãos algo especial. Eles estavam se reformulando e se transformando num Sepultura diferente, mais ainda do que aquele do que os Edi. As regras do jogo estavam sendo completamente reescritas. O disco Roots está na posição 23 dos 25 discos considerados os mais influentes do heavy metal, mostrando o impacto que causou na cena do groove metal e do new metal. A banda se tornou ainda mais famosa com esse lançamento, ficando como uma das maiores bandas de metal do mundo na época. Roots consolida a posição do Sepultura como sendo uma das mais distintas e originais bandas de heavy metal dos anos 90. Roots Blood Roots virou quase um conceito, ajudando a redefinir como seria o metal dali pra frente. E esse conceito, com essa violência tribal, influenciou diversas outras bandas, como o próprio Slipknot. É um orgulho pra gente lembrar como músicos brasileiros conseguiram redefinir todo um gênero e criar uma coisa extremamente icônica e autêntica com o álbum Roots. Mas isso, na minha opinião, espero que você tenha a sua. Deixa aqui embaixo o que você achou dessa história. Até a próxima, valeu!